Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Japão, a Liga J1, a 12ª rodada, temos a equipe do Kobe contra a equipe do Kawasaki. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Dinamarca, 26ª rodada, temos a equipe do Silkeborg contra a equipe do Aalborg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Inglaterra, Premier League, a 29ª rodada, temos a equipe do Newcastle contra a equipe do Crystal Palace. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões, as quartas de final, temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe do Bayern de Munique. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, as quartas de final, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa da Primeira Abertura, 14ª rodada, temos a equipe do Guarani contra a equipe do 2 de Maio. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Botafogo contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Casa com empate, devolve a aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Mirassol contra a equipe do Grêmio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Sport contra a equipe do Red Bull Bragantino. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Corinthians contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Internacional contra a equipe do Palmeiras. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura, 14ª rodada, temos a equipe do Atlético Nacional contra a equipe do Boyacá Chicó. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa.
placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a Série B, a terceira rodada, temos a equipe do Curitiba contra a equipe do Novo Horizontino. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Juventude. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Santos contra a equipe do Atlético Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a quarta rodada, temos a equipe do Vitória contra a equipe do Fortaleza. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura, 14ª rodada, temos a equipe do América de Cali contra a equipe do Milionários. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, devolve aposta, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.